Saudações a todos e a todas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a este canal, né? Este canal que se propõe aí a ser uma teia de saber, de conhecimento, de troca de ideias, de reflexões, né? Eu confesso que faz tempo que eu não apareço por aqui, faz tempo que eu não gravo vídeo para o canal. Não sei se vocês sabem, né? Alguns sabem, outros não sabem, mas eu sou professor, né? E professor no Brasil é aquilo, né, amigo? Está submetido a uma extrema carga de trabalho, o que faz com que essa profissional não tenha tempo para fazer algo que eu considero que seja fundamental na função docente, que é o processo de reflexão, que é o processo de estudo, que é o processo, como diz o Rubem Alves, né, que é o processo de ruminação, né? Eu adoro o Rubem Alves, né, inclusive para o pessoal saber que eu leio outras coisas para além, né, da perspectiva teórica marxista e tem, por exemplo, assim, o Rubem Alves como um grande intelectual, psicanalista, escritor brasileiro, pastor presbiteriano, uma pessoa fantástica. Os livros do Rubem Alves são altamente recomendados. Mas eu vou falar a respeito dessa questão, né? Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer com que algumas produções pudessem ser potencializadas, o que trouxe novas pessoas para o canal. E aí eu quero agradecer a todas as pessoas que chegaram, né? Eu recebo muita notificação de pessoas que estão entrando no canal. Isso me deixa muito feliz e nos coloca realmente nessa condição de continuar, né, produzindo conhecimento em vários campos, na área da literatura, né, da linguagem, que é meu campo de estudo mais especificamente, mas também discutir questões ligadas à política, discutir também questões ligadas à economia, discutir questões ligadas à cultura, discutir questões ligadas ao internacionalismo, né, à política internacional. Então esse canal aqui é um canal bem amplo, né, que aborda várias questões sociológicas, filosóficas, mas sempre com esse olhar da minha formação, né, que é a formação na linguagem, né. Hoje eu estou aqui para falar a respeito de um filme que eu acabei de conferir. Esse filme está gerando muitos debates aí, sobretudo por tocar em temas muito caros, né, ao Brasil, além de ser também uma obra fantástica. Eu vou falar daqui a pouco a respeito desse filme, mas ele tem gerado muitas discussões, inclusive dentro do campo, né, da chamada identidade. No Brasil, o debate hoje sobre esse debate horrível, tosco, a respeito de identitarismo, acaba que tem sido, digamos assim, um elemento colonizador na mente de algumas pessoas, né, que se identificam com uma parcela, com uma fração da esquerda brasileira, muito colonizado, inclusive, pelo próprio Estados Unidos da América, né, pelos próprios teóricos que têm debatido essas questões ligadas às pautas identitárias, mas isso é um assunto para uma outra discussão, um outro momento. Mas inclusive aqui no Brasil, esse filme ele recebe o nome de Identidade, uma coisa que a gente vai tentar desconstruir daqui a pouco. E outra questão que esse filme levanta também é a respeito de teorias queer. Então, assim, as personagens ali, elas insinuam alguma coisa, né, que faz aí entender que há coisa, né, além daquilo que se mostra ali no plano, digamos, da aparência, que haveria, na verdade, uma essência por trás do relacionamento das duas protagonistas ali do Identidade, né? O filme tá no catálogo da Netflix, é só você digitar aí, né? A versão estadunidense sai, na verdade, como passing, né? E aí é interessante chamar a atenção para esse conceito do passing, né? Porque passing em inglês, né? Inglês estadunidense, quer dizer película. Então, passing, que é o nome, né? O nome do filme, que é na verdade baseado num romance de uma escritora, é baseado na verdade num romance da Nella Terson. Esse romance é de 1929, e lá esse passing, né, que quer dizer película, né, na tradução, se refere a pessoas, né, de grupos racializados que conseguem, digamos assim, transpor a fronteira de uma, digamos, identidade aparente
desses grupos racializados. Falando de outro modo, né, é a mesma coisa quando você tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o título do romance se refere a isso, que remete também ao livro, é isso, é quando você tem, por exemplo, uma pessoa negra nos Estados Unidos, mas com a configuração das identidades sociais, raciais, perdão, das identidades raciais nos Estados Unidos, ela é diferente da configuração das identidades raciais brasileiras, porque lá nos Estados Unidos o que impera é a chamada uma gota de sangue. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se o indivíduo, se a pessoa tem nos seus antepassados, uma pessoa, por exemplo, negra, mesmo que os filhos, as filhas das próximas gerações sofram um processo de embranquecimento, nos Estados Unidos essa pessoa não deixa de ser negra, porque lá está ligada à perspectiva genética, a ideia de ser negro, não negro ou branco, está ligado muito à perspectiva genética. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal discutindo essas questões, obviamente que aqui não vai dar para aprofundar, mas eu recomendo aqui a Angela Davis, né, Mulheres, Raça e Classe, em que ela faz uma discussão a respeito dessa questão de raça nos Estados Unidos. E outro também, vídeo que eu tenho no canal, vou deixar aqui para você conferir aqui nos cards, que é a Nova Segregação, da Michelle Alexander, Racismo e Encarceramento em Massa, em que ela também faz essa discussão, para o vídeo não ficar muito longo, mas lá vocês vão conseguir compreender isso melhor nessas 2 explicações e lendo essas 2 obras fantásticas também para entender esse conceito. Mas basicamente é isso. Então ali no filme, né, o que a gente tem, né? Voltando para o filme, nós temos a protagonista, né, que são, digamos assim, 2 protagonistas, mas primeiro eu tenho quem? Primeiro eu tenho a Irene, que é interpretada pela Theresa Thompson. A Irene é uma mulher negra, né, uma mulher casada com um médico negro também, e essa Irene, além de ser uma mulher ali que organiza toda a vida social da família Thompson, ela também é uma ativista, né? Ela é uma ativista na luta pelos direitos civis. Então ela organiza todo um hall de pessoas ao redor dela nessa militância dela, né? E um dia a Irene, ela vai passear, né, na cidade de Nova York, no outro lado que ela não costuma frequentar, porque nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de segregação na sociedade estadunidense, que é marcado por isso, né? É marcado por espaços definidos como espaços para brancos e espaço para negros na sociedade estadunidense naquele momento da segregação. Por que a Irene consegue transpor essa fronteira, né? Exatamente porque ela é uma mulher negra de pele clara. E aí ela consegue transpor essa fronteira. O filme é maravilhoso, porque o filme ele é rodado numa película, aliás, maravilhosa, preto e branco. Os cenários assim são lindíssimos. A trilha sonora também é muito boa, né? Aliás, tudo isso é dirigido, né, capitaneado pela diretora do filme, né, que também assim tem representado um sucesso muito grande, né? Ela, que eu preciso lembrar o nome dela. Então, o que a gente tem? Então, esse filme é filmado em preto e branco. Ele, né, tem uma fotografia belíssima, tem uma trilha sonora belíssima, tudo capitaneado pela Rebecca Hall, né? A Rebecca Hall que vem aí dirigindo, produzindo, arrebentando aí. E, enfim, o filme, inclusive, vale a pena dizer, o filme já está recebendo prêmios, né? O filme ganhou o New York Film Festival, né, como melhor película lá desse festival. Já está premiado, inclusive na Europa. E a outra protagonista, né, que eu considero as 2 protagonistas do filme, né? Me desculpem aí os críticos de cinema, mas eu considero, né? O pessoal coloca aí as terminologias do cinema, né? Eu considero as 2 como protagonistas. Aliás, se fosse indicar o Oscar, eu penso que as 2 poderiam concorrer ao Oscar, né? O Academy Awards de melhores atrizes, né? Aliás, seria justíssimo se desse para as 2 o prêmio, né? Mas vamos lá, voltando à história. A outra protagonista da história, né, que é a Claire, que é interpretado maravilhosamente pela Ruth Negga,
como diz a própria, né? Eu fui pesquisar como falava o sobrenome dela. Então a Ruth Negga, ela, né, inclusive tá concorrendo aí ao Globo de Ouro como melhor atriz pela interpretação. Então elas se encontram num café, né, quando a outra, no hotel, na verdade, quando a nossa amiga Irene, ela tá lá tomando um café. E aí a Ruth, né, ela passa a olhar insistentemente para Irene e sente que a conhecia, né, que sabia quem que era aquela pessoa, sabe? E aí há aquele processo de estranhamento, né, seguido depois do espanto e depois do processo de união ali entre as duas se reconhecendo como amigas de infância. Até que a Irene, né, convidada pela Claire para subir ao apartamento dela. A Claire é um caso à parte, né, porque a Claire é uma mulher de tez branca, né? Aí é que vem a grande sacada do filme, né? Porque vai haver aqui uma inversão de papéis. Ao passo de quando a Irene se deslocava da região que ela morava, no Harlem, para ir, né, às regiões, né, onde os brancos só frequentavam, ela se depara lá com a Claire e aí vai haver uma inversão agora. Mas sem antes não acontecer o quê? Um episódio de racismo no filme, né? Que é o quê? Enquanto as duas estão ali tomando, bebendo, conversando no apartamento, o que leva a entender que as duas já tinham uma relação muito mais antiga e era uma relação para além da amizade, digamos assim, pueril da infância, chega o marido da Claire. O marido da Claire é um cara declaradamente racista, que ele odeia pessoas, como eles dizem lá, pessoas de cor, pessoas negras, latinos, enfim, uma característica lá específica, quer dizer, muito presente no racismo estadunidense, né? Essa questão, ela é levantada ali, sabe? Inclusive você tem uma cena ali que é uma cena muito interessante, né? Sobre a questão da construção da identidade, né, da pessoa negra, né, uma forma, eu percebi isso no filme, né, porque o Fanon discute muito essas questões aqui no Pele Negra, Máscaras Brancas, inclusive a própria capa aqui, né, que ele vai trabalhar com essa questão aqui desse sorriso iobanana, né, esse sorriso caricato da pessoa negra. Então há uma cena ali no filme que fica muito bem evidente, né, que a Rebecca, ela tá trabalhando com essa ideia, por exemplo, dessa caricatura também, né, do que seria, por exemplo, a pessoa negra, né? Olha o tanto de assunto que o filme aborda, sabe? Porque ele aborda, por exemplo, uma questão que o Fanon vai levantar, que é essa questão da construção da identidade do sujeito negro a partir do olhar do branco. E aí o Fanon vai dizer que o Fanon cita isso, né, aqui no Pele Negra, as Máscaras Brancas, né, quando ele diz o seguinte: que quer o homem, né? Quando o Fanon fala homem aqui, vamos entender que o Fanon esteja falando da humanidade, tá? Essa é uma questão problemática dentro da política, da teoria fanoniana, né? Que a gente pode discutir em um outro momento, que é uma questão também a respeito digamos assim, do masculinismo, né? Na linguagem fanoniana, mas a gente deixa isso para um outro vídeo. Que quer o homem? Que quer o homem negro? Mesmo expondo-me ao ressentimento de meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. O que o Fanon está discutindo aqui? O Fanon está discutindo que a humanidade não está presente na pessoa negra. Quando ele desenvolve os estudos, né, psicanalíticos dele, baseados, por exemplo, em Freud, baseados em Lacan, para discutir o que seria, por exemplo, essa subjetividade, né, essa identidade, né, essa coisa que se apresenta com relação à pessoa negra, né? Ao passo que o Fanon vai dizer, logo em seguida, o negro quer ser branco. O branco incita-se a assumir a condição de ser humano. Então, essa transposição, né, que a Irene, né, faz
para ir lá no mundo da Claire, tem muito a ver com essa ideia, por exemplo, da humanidade. E mesmo a Irene sendo uma mulher, né, emancipada, mesmo sendo uma mulher que tem uma condição social boa. A Irene, por exemplo, essas questões são interessantes no filme. A Irene é uma mulher negra que tem uma empregada negra, né? Aliás, uma atuação brilhante, né? A personagem é Zul e é da Ashley Ward Jenkins, uma atuação maravilhosa que discute também essa questão, né? De que a mulher negra ali, que tem uma posição social, vai ter uma empregada negra, né? Essas fronteiras também estão sendo discutidas muito no filme, sabe? O filme é maravilhoso, tem um tanto de assunto para ser abordado no filme. Eu vou dar um resumão aqui do filme para que você possa ir lá e conferir esse filme e fazer as análises, inclusive, né, usando, por exemplo, os teóricos como Fanon, por exemplo, recomendadíssimo no Pele Negras, Máscaras Brancas, para você entender esse filme Passing Identidade aqui no Brasil, que está no catálogo da Netflix. Então ali você percebe claramente, né, que depois a Claire ela passa a frequentar o mundo da Irene e ela passa, enquanto mulher, né, digamos assim, branca, a ter inveja do mundo da Irene. Que se lá atrás era a Irene que ia lá vivenciar o mundo da Claire, agora é a Claire que passa a vivenciar o mundo da Irene. Tem até uma passagem lá em que eles estão numa festa, né? E tem um poeta lá, um amigo da Irene, como eu bem coloquei, a Irene reúne essa intelectualidade ao redor dela, e ele pergunta, né? Quem que era aquela white woman que estava lá, né? E aí a Irene pega e fala assim, não, é minha amiga de Chicago, né? E aí o Hugh lá, ele vai e pega e fala a princesa de Chicago, né? Então essa mulher branca ali também transitando nos meios dos negros, né? Com todo esse processo de imaginário, de mulher branca, que passa a transitar no mundo dos negros, né? Lembrando que nos Estados Unidos, o simples fato de um homem negro olhar para uma mulher branca era motivo de castração peniana, era motivo de linchamento, era motivo de receber chibatadas, a ideia de que uma pessoa negra, de que um homem negro olhasse para uma mulher branca, né? Inclusive ali, nessa parte do filme, vai ter uns confrontos ali, né, entre a Irene e a própria Claire, que envolve também o marido, né, da Irene, que está interpretado pelo eu esqueci. Então tem toda uma relação ali também com o marido da Irene, né? Uma ideia de que poderia estar acontecendo alguma coisa entre os dois, né? Algo que deixa, obviamente, a Irene um tanto quanto preocupada, né? Com essa intimidade que vai se criando entre a Claire e o marido da Irene. Então você tem momentos de tensão ali no filme também com relação a isso. Ao mesmo tempo surge, né, no enredo da película essa ideia, por exemplo, de que a relação de Irene e Claire não era apenas uma relação de amizade, né? Aí discute, por exemplo, essa questão que é a questão, por exemplo, da identidade da mulher, digamos assim, heterossexual, mas também discute, por exemplo, a identidade da mulher negra bissexual, fala de questões lésbicas, então toca nessa questão, né, digamos assim, das teorias queer, né? E no momento em que, digamos assim, as teorias queers, elas estavam, os teóricos, as teóricas da teoria queer, talvez tivessem, né, fechado os olhos para a homossexualidade de mulheres negras, né, a subjetividade dos teóricos, das teóricas especialmente, né, das teorias queer, não tinham esse olhar, digamos assim, no processo de formulação, né, ainda que as teorias queer sejam recentes, né, no debate que toma conta da sociedade como um todo, mas há uma invisibilidade, né, como marca toda essa questão, por exemplo, das pessoas negras, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né, e resgato aqui, trago o Fanon, que é ótimo pensar essas questões, quando ele traz num texto Racismo e Cultura, que ele diz que todo país colonialista
é um país racista, então existe, né, obviamente, diferenças entre o racismo estadunidense e o racismo brasileiro, mas a gente percebe também que há esse processo de apagamento e o filme trabalha muito com isso. O filme trabalha muito com essa questão dessas identidades que se transgridem. No final ali percebe-se, né, que obviamente que a Claire estava vivendo um processo de depressão, né, que era negado pelo marido de Claire, que é um banqueiro, né, que tratava ela, né, como um mero objeto, inclusive negando a própria, digamos, identidade, digamos, que está contida na essência dela, né, algo como se fosse aquilo que o Freud está trabalhando ali em Totem e Tabu, a ideia de um totem, obviamente que não vai dar para discorrer isso daqui, mas a gente traz em outro vídeo, mas fica aí a dica, porque lá no final, o que vai acontecer? A Claire, ela vai esbarrar no parapeito lá de um local onde eles estavam, e ela vai cair e vai morrer. E esse final, ele abre uma série de possibilidades. Você vai lá no Netflix, confira esse vídeo, depois se quiser deixar um comentário aqui, pode deixar, que a gente pode continuar a discussão em outro vídeo, mas fica aí a sugestão, nesse período de recesso escolar, nesse período de recesso de fim de ano, assistir Identidade Passing, da Rebecca Raw, vale a pena, testadíssimo, para você aí ampliar os seus horizontes de pensamento. Forte abraço a todos, aquele recado de sempre, né? Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, faça comentários e até a próxima. Um beijo a todos e todas. Cortou.